Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um episódio do podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre o jogo entre Flamengo e Bahia pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A partida será no Maracanã. Bem-vinda, Mariana. E aí, quais são as suas expectativas para esse grande jogo? Bom, a expectativa é que o Flamengo se classifique. Eu acho que a primeira partida foi essencial para que a gente tenha como objetivo se classificar. O Flamengo venceu o primeiro jogo. A expectativa é que o Flamengo faça um bom jogo, apesar do Flamengo ter alguns desfalques, alguns problemas, alguns jogadores em dúvida. O Flamengo está vindo de uma data FIFA, o que significa que praticamente 80% do elenco do Flamengo descansou, o que para o Flamengo era essencial, visto que o último mês foi muito complicado para o Flamengo na parte física. Então eu acho que, olhando, analisando todo o elenco do Flamengo que está disponível, o Flamengo foi importante, porque enfrentar o Bahia nunca é fácil. O Bahia, por mais que o Flamengo tenha bons resultados, o Bahia é um time que pratica um bom futebol. E o Flamengo muitas das vezes ganha, como aconteceu no primeiro jogo no individual, que no caso lá foi o Bruno Henrique fazendo um gol de cabeça. E, bom, a expectativa é que seja um jogo difícil, complicado. Para mim é uma eliminatória que ainda está aberta. Tudo pode acontecer, mas acho que a expectativa é que o Flamengo se classifique. Até porque, pelo investimento, pelo elenco que o Flamengo tem, ser eliminado numas quartas de final da Copa do Brasil seria bem decepcionante, principalmente que a gente vê que o Flamengo, mais uma vez, está dando prioridade para as Copas. A minha expectativa é para um jogo bem difícil. O Bahia é um time que, nas vezes que jogou com o Flamengo esse ano, fez bons jogos, apesar de não ter conseguido a vitória. Eu espero, assim, que o Bahia, até por precisar do resultado, eu vejo o Bahia tendo mais posse de bola que o Flamengo, assim como aconteceu nos outros jogos. Mas dessa vez, por necessidade, eles precisam ter mais a posse de bola até para buscar o gol. Só que eu também tenho a expectativa que o Flamengo consiga jogar além de contra-ataque, como diferente do que foi no jogo na Bahia. Espero que o Flamengo dispute mais a posse de bola com o Bahia, tenha mais a posse, busque controlar um pouco mais a partida e não ficar muitas das vezes só se defendendo ali no campo de defesa e o Bahia tendo a posse de bola por boa parte do tempo do jogo. Porque o Flamengo tem um bom time, o Flamengo vai jogar no Maracanã. E apesar do resultado ser positivo, que foi a primeira partida, o Flamengo tem que jogar como o Flamengo. Se o Flamengo até para conseguir a classificação com menos dificuldade. Porque o jogo vai ser difícil? Vai ser. Só que se o Flamengo jogar tendo mais posse de bola, buscando mais do que ficar no campo de defesa, boa parte do jogo se defendendo, o Flamengo tem maior probabilidade de se classificar. Acho que o Flamengo tem futebol para isso e pode conseguir na partida contra o Bahia. Só que o Flamengo tem que jogar um futebol bem diferente do que vem jogando, porque o Flamengo ultimamente não vem fazendo bons jogos, muito pelo contrário. E o Flamengo, não é que o Flamengo tá ganhando vários jogos e tá conseguindo não jogar bem e conseguindo bons resultados. Não. O Flamengo vem de resultados bons, de resultados não tão bons, de vitórias, de derrotas. Só você vê, o Flamengo perdeu para o Corinthians no Campeonato Brasileiro, perdeu o jogo de volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil, perdeu o jogo de volta na segunda partida da Libertadores. Então, assim, o Flamengo não vem jogando bem e também vem perdendo muitas das partidas. Felizmente, o Flamengo vem conseguindo, nos confrontos de Copa do Brasil e Libertadores, se classificar. Mas o Flamengo hoje não precisa. Se o resultado for ruim, tipo, perder de um gol, vai para os pênaltis. Mas, assim, o Flamengo pode e tem que fazer muito mais. Tem que jogar um futebol melhor. E o Flamengo tem total condições de vencer o Bahia jogando no Maracanã. Dá pra dizer que o Flamengo perdeu 5 jogos no último mês. Bom, vamos à escalação do Flamengo, né? A provável escalação do Flamengo é Matheus Cunha no gol, Wesley ou Varela na lateral direita. Na zaga teremos Fabrício Bruno, Léo Pereira e na lateral esquerda Ayrton Lucas. Como volante, Léo Ortiz. E aí tá a dúvida entre Pulgar e Alan ou Everton Araújo. Na ponta direita teremos o Gerson, no meio teremos o Arrascaeta e na ponta esquerda teremos o Luiz Araújo e no ataque o Bruno Henrique. E aí, Mayara, o que você acha dessa escalação que o Tite Assim, optou? uma boa escalação.
é uma escalação competitiva. O Flamengo, com esse time, tem totais condições de se classificar no jogo contra o Bahia. Eu faria algumas mudanças, eu não sei assim. Na maioria das vezes eu preferia o Varela, sim, sendo titular. Só que é bom lembrar que teve jogos de seleções eliminatórias. E o Varela jogou na terça-feira, 90 minutos pelo Uruguai. Então, será que o Varela tem condições boas o suficiente para... Não vou nem falar aguentar 90 minutos, mas para jogar já desde o início do jogo? Eu não sei. Mesma questão do Pulgar. O Pulgar jogou na terça-feira pelo Chile 90 minutos. Será que ele tem condições de começar o jogo? Não sei. Só quem vai saber é o Tite, sua comissão, porque isso é informações deles lá dentro que vão saber. Mas eu acho assim, não sei se é tão necessário fazer esses jogadores jogar depois que eles acabaram de jogar o quê? 48 horas? Ainda nem deu isso. Mas na hora do jogo vai dar mais ou menos 48 horas, ou um pouquinho mais que isso só, que eles jogaram 90 minutos por suas seleções. Então eu acho que assim, dá para o Wesley ser titular. Eu colocaria o Wesley até para esses jogadores não sofrer lesões, visto que o Flamengo já vem tendo muitas lesões. Então, o Wesley eu acho que poderia começar de titular. E ali no meio pode jogar tanto ou o Alan ou o Everton Araújo. Aí é a escolha do Tite. Eu acho que esse negócio de ficar jogando com os mesmos jogadores pode trazer mais lesões para o Flamengo. E o Flamengo já tem muitos jogadores machucados. Acho que o resto da escalação é isso aí mesmo. O Gabriel tá voltando de lesão e o Carlinhos não pode jogar. Então, porque já jogou pelo Nova Iguaçu, se eu não me engano, na Copa do Brasil. Então, essa mais ou menos essa escalação aí. Bom, sobre a escalação, eu não escalaria de jeito nenhum, de forma alguma, Varela e Pulgar, porque ambos jogaram 90 minutos e na hora do jogo vai ter o que? 48 horas? De jeito nenhum. Nenhum dos dois para mim começaria. E também pensaria 2 vezes antes de escalar ambos em algum momento do jogo. Outro que eu também não começaria seria o Gerson, eu já falei isso, que se dependesse de mim, o Gerson não entraria em campo contra o Bahia, não importasse o resultado final, se o Flamengo precisasse dele ou não, Gerson não estaria sendo relacionado para a partida. Eu deixaria o Gerson descansando até domingo e a partir de segunda-feira ele estaria se preparando para o jogo da Libertadores. Sim, antes que pergunte, sim, eu deixaria, ele não seria escalado contra o Bahia e também não seria escalado no final de semana no Campeonato Brasileiro, porque eu penso assim, todos os jogadores do Flamengo tiveram descanso, o único que nunca tem descanso é o Gerson, então se os outros jogadores estão retornando, o Gerson merece um descanso, então eu deixaria o Gerson 3 dias de descanso e eu faria que ele ficasse preparado para treinar a partir de segunda-feira. Tudo bem, mas na sua visão, então, ok, o Gerson não joga. Mas quem jogaria no lugar dele? Não sei. Quem tem que pensar isso é o treinador. O que eu sei que eu não faria. Porque a chance do Gerson se lesionar existe. E eu não quero que o jogador se lesione sabendo que a gente já tem 500 problemas. Quem eu escalaria? Não sei. Botaria um dos garotos, talvez, o Matheus Gonçalves. Eu acho que na ponta direita, no lugar do Gerson, pode ser. Mas também não tem um nome que assim, nossa, quem você escalaria? Não. Se ele deixasse o Gerson fora da partida e deixasse quem ele escalasse, ele falar, tá bom, ok, eu aceito de boa. Eu já falei, o Gerson precisa descansar, tanto para o bem dele quanto para o Flamengo, porque ele não descansou, treinou durante a data FIFA com a seleção, jogou com a seleção, então o meu medo dele se lesionar é grande. Pois é, então vamos agora aos palpites do confronto. Palpite. Qual o seu palpite? Bom, o meu palpite é que o jogo vai ser talvez 2-1 Flamengo. Eu acho que tava na dúvida entre 1-1, mas acho que eu vou de 2-1 Flamengo, até porque o Bahia vai ter que sair mais. Então a chance de dar espaço é maior. Então eu vou de 2-1. Meu palpite é 1-1. Resultado que classifica o Flamengo. Eu acho que o Bahia dessa vez vai conseguir marcar um gol. Mas como o Bahia vai precisar buscar desde o começo do jogo o gol para conseguir a vitória, para pelo menos levar para os pênaltis, eu acho que vai sobrar espaço. O Flamengo ali tem Bruno Henrique, tem jogadores com qualidade, né? Então eu acho que assim, 1-1, acho que é um resultado que o Flamengo não vai conseguir com 1-1, se classifica com facilidade. E se jogar o futebol que vem jogando, dificilmente, mais difícil ainda. Mas eu acho que esse é mais ou menos o resultado que eu acho que é bem provável de acontecer.
Vamos ver, né? A gente espera que o Flamengo se classifique. Quanto vai ser, nós não sabemos. Mas a expectativa é que o Flamengo se classifique, até por conta do resultado na primeira partida.